Olá, pequenos cientistas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as rochas e sobre os fósseis. Nós vamos ver como se dá o processo de formação dos fósseis e a relação desse processo de formação com as rochas. A gente vai ver também qual a importância do estudo dos fósseis para entender o passado do planeta Terra e também dos seres vivos. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é rochas e a formação de fósseis. Eu sou a professora Ivani e bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para iniciar a nossa aula, nós precisamos trazer algumas informações que nós discutimos na aula passada. Pois bem, na aula passada, a gente viu sobre as rochas, a gente estudou os tipos de rochas e também o ciclo das rochas. Nós vimos que existem três principais tipos de rochas, que são as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. A gente viu esses três tipos e também vimos o ciclo das rochas. Mas por que eu estou trazendo essa informação para a aula de hoje? Nós vamos entender. Quando a gente fala da história da Terra, do passado da Terra, a gente se refere a acontecimentos que ocorreram há milhares e milhões de anos atrás, desde o surgimento do nosso planeta, momento em que a humanidade ainda não existia. E aí vocês se perguntam, como é que a gente sabe tanto sobre o passado se a gente não existia ainda, se nós não estávamos presentes lá naquele momento para ver o que realmente aconteceu? Pois bem, para responder isso, a gente precisa ter em mente que tudo que a gente conhece hoje sobre o passado é fruto de estudos científicos. A verdade é que nós, seres humanos, nós conseguimos traçar formas e métodos de estudar o planeta Terra. Uma das maneiras que a gente encontrou de estudar o que aconteceu há milhares ou milhões de anos atrás, na busca de encontrar pistas sobre o passado do nosso planeta, dos seres vivos que existiram antes da humanidade, foi analisando as rochas. A verdade é que as rochas elas podem ter informações e revelar muito sobre o planeta Terra, sobre a história do nosso planeta e sobre os seres vivos que aqui viveram muito antes da existência da humanidade. E aí vocês se perguntam, como isso é possível? É possível devido à presença de fósseis em algumas rochas. E daí vem outra pergunta. São todas as rochas que vão ter fósseis? Eu respondo para vocês que não são todas as rochas que vão apresentar fósseis, que vão conter aí esses fósseis. Os fósseis que hoje nós temos conhecimento, a maioria deles foram encontrados em rochas sedimentares. Quando a gente for ver o processo de formação dos fósseis, nós vamos entender por que a maioria desses fósseis vão ser encontrados nessas rochas sedimentares, que foi um dos tipos de rochas que a gente já viu aí na aula passada. Mas antes de entender esse processo de formação dos fósseis, nós precisamos saber o que são fósseis. Os fósseis, eles são restos ou vestígios de um organismo, seja ele um animal ou um vegetal, presentes nas rochas. Os fósseis, eles se formam naturalmente ao longo de milhões ou até bilhões de anos, certo? Mas, sabendo disso, nós precisamos entender quando é que um fóssil ele vai ser um resto e quando é que o fóssil ele vai ser um vestígio. Vamos diferenciar isso para que vocês possam compreender melhor essa diferença entre resto e vestígio. Bom, um fóssil ele é considerado um resto quando parte do animal é encontrado, como por exemplo, ossos, conchas, carapaças, tronco de árvores, caules, folhas. Então, tudo isso é considerado restos do organismo, seja ele um animal ou uma planta, certo? Então, isso é um resto, porque é parte do organismo que foi encontrado fossilizado. E aí você chama esse de resto. Quando é que um fóssil ele vai ser considerado um vestígio? Vamos entender. O vestígio ele não é parte do
organismo, mas ele é uma impressão, uma evidência da existência daquele organismo. Como, por exemplo, casca de ovos, os ovos são restos, pegadas também. Então, tudo isso é considerado um vestígio. E sabendo disso, né, dessa diferença entre restos e entre vestígios, nós podemos classificar os fósseis em dois tipos. Nós temos os somatofósseis e nós temos os icniofósseis. Quando é que um fóssil ele vai ser considerado um somatofóssil? Ele é considerado um somatofóssil quando o que foi encontrado foi um resto, ou seja, ou foi um osso, ou foi uma carapaça, uma concha. Então, quando você encontra isso, você diz que aquilo que você encontrou é um somatofóssil. Quando é que eu vou dizer que o que eu encontrei é um icniofóssil? Quando eu encontro não mais parte do animal, mas eu encontro uma impressão, uma evidência da existência daquele animal como uma pegada ou impressão de uma folha ali numa rocha. Então, eu chamo esse fóssil de icniofóssil. Depois de saber o que é um fóssil e quais são os tipos de fósseis, agora vocês irão ver como é que ocorre a formação de um fóssil. Eu vou mostrar para vocês somente um tipo de processo de fossilização. O processo de fossilização que eu vou mostrar para vocês é o que geralmente ocorre, que é entre as camadas de sedimentos, certo? Vejam que esse processo de fossilização ele está dividido em 5 principais etapas. A primeira etapa é a etapa de morte, seguida da etapa de soterramento, depois nós temos a etapa de decomposição, depois nós temos a etapa de fossilização e a última etapa que é o afloramento. Agora eu vou explicar o que cada uma etapa dessas significa e o que acontece em cada uma delas para que vocês possam entender melhor como se dá a formação de um fóssil. Na primeira etapa, nós temos a morte do organismo, certo? Seja ele uma planta ou um animal. Esse organismo, quando ele morre, ele vai estar aí presente ou na água ou no solo. Aqui nós temos a representação de um animal, de um réptil, que está presente no solo. Depois que o organismo morre, nós temos aí o início da nossa segunda etapa, certo? Eu coloquei aqui a etapa de decomposição, eu inverti. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês que assim que o organismo morre, naturalmente ele vai começar a entrar nesse processo de decomposição. Ele vai começar a ser decomposto pelos micro-organismos e por animais que estão ali presentes naquele local que ele morreu. Então, esse é um processo que ocorre muito naturalmente depois da morte do organismo e ele vai se estender aí também nas outras etapas do processo de fossilização, porque essa decomposição ela vai continuar enquanto as partes moles degradáveis aí desse corpo desse animal estiverem presentes. Então, nesse processo de decomposição, essas partes moles elas vão ser todas degradadas por esses micro-organismos e vai ficar somente as partes duras, no caso nesse tipo de fossilização. Depois que esse organismo morre e ele começa a ser decomposto, nós temos uma terceira etapa, o início da nossa terceira etapa, que é a etapa de soterramento. Nessa etapa, os sedimentos que são trazidos, seja pela água ou pelo vento, eles começam a se acumular nas estruturas do organismo. E aí eles começam a se acumular na estrutura dos organismos e começam a formar camadas sobre esse organismo, como vocês estão vendo na imagem. Essa camada alaranjada, mais clarinha, e essa camada avermelhada são camadas de sedimentos que estão se formando aí sobre o nosso organismo, sobre o nosso réptil. Vale pontuar que, para que isso ocorra, a formação de todas essas camadas, vai levar aí milhares ou até milhões de anos para acontecer. Depois da nossa etapa de soterramento, a gente tem o início aí da nossa quarta etapa, que é a etapa de fossilização. O que acontece aqui? Acontece que as camadas que estão sendo formadas, as camadas superiores, elas começam a exercer uma pressão muito grande sobre o organismo, certo? Sobre o
o que está restando ali daquele organismo. Isso vai favorecer as reações químicas que vão transformar a estrutura desse organismo, do corpo desse organismo, formando ele em um fóssil. De que forma vai acontecer essas transformações? Basicamente é vocês entenderem que partes vazias, né, aí do corpo desses organismos, principalmente partes vazias dos ossos, porque a gente sabe que os ossos eles são porosos, eles têm poros. Esses poros eles vão ser preenchidos por minerais, certo? Então esse é o tipo de reação química, entre outras reações químicas também vão acontecer. Ao final aí da nossa etapa de fossilização, nós temos o início da nossa quinta e última etapa, que é a etapa de afloramento. O afloramento é quando a erosão ela pode expor, né, os restos ou os vestígios desse fóssil, certo? Que podem ser conchas, ossos, caules, folhas, então tudo que a gente viu, certo? Então esses restos ou esses vestígios eles vão começar a ser expostos devido ao processo de erosão. Por que eu estou falando que ele pode ser exposto? Porque ou ele vai ser exposto de forma natural, ou esses restos e vestígios vão ser encontrados a partir de escavações realizadas. Agora que a gente já viu como ocorre o processo de formação de fósseis, né, o principal processo de fossilização, que é esse que ocorre nas rochas, vocês me perguntam se existem outros tipos de preservação, outras formas em que os organismos eles podem se preservar ao longo dos anos. Sim, existe. Essa preservação é chamada de preservação total, que é quando tanto as partes moles do organismo quanto as partes duras, elas vão ser preservadas. De que forma? Existem duas formas de preservação total, que é a preservação por congelamento e a preservação através do AMBA. O AMBA, ele é uma resina fóssil produzida por algumas plantas, principalmente os pinheiros, certo? Então, esses dois tipos de preservação são preservação total, porque vai preservar tanto as partes moles, que são vísceras, músculos, vasos sanguíneos, pele, né? Se a gente considerar aí um animal que tem todos esses quesitos. Então, isso é uma preservação total, porque você tem preservação das partes moles, que geralmente são decompostas aí no processo de decomposição, que é uma das etapas que eu mostrei, e a gente vai ter preservação das partes duras, que é o que geralmente a gente encontra aí na forma de fósseis, que são os ossos, as carapaças, as conchas, né? É uma preservação de todo o organismo mesmo, de todas as partes desse organismo. Um exemplo, né, de preservação por congelamento é o exemplares de mamutes que foram encontrados na Sibéria, que ele foi chamado de Liboa. E estima-se que esse mamute ele viveu há 42 mil anos atrás, e ele foi encontrado de uma forma em que parte do seu componente estomacal e da sua pele estava em perfeito estado, justamente porque ele foi preservado através do congelamento. Um outro exemplo de preservação total é esse que eu estou mostrando na imagem para vocês, que é um inseto preservado em âmbar, que foi a resina fóssil que eu comentei agora há pouco, que é produzido por algumas plantas, principalmente os pinheiros. São eles que produzem aí essa resina fóssil, que acaba preservando o organismo na sua totalidade, tanto as suas partes moles quanto as suas partes duras. E aí vocês se perguntam, depois que esses fósseis são encontrados, o que é feito com esses fósseis, né? E por que eles são tão importantes para você poder entender o passado do nosso planeta, né? Principalmente da época em que a gente não estava presente ali. Bem, depois que esses fósseis são encontrados, eles passam a ser analisados por vários especialistas, pelos arqueólogos, por geólogos. Então eles começam a estudar esses fósseis de forma muito minuciosa, certo? E o que esses fósseis podem trazer para a gente de informação sobre o passado do nosso planeta? Eles podem mostrar para a gente como era o ambiente no qual ele estava exposto, na época em que ele era vivo, né? Ele pode mostrar para a gente se o ambiente ao qual ele estava exposto era um ambiente mais quente, era um ambiente mais frio, né? Qual era o tipo de alimentação
que estava disponível para ele. Portanto, o estudo dos fósseis presentes em diferentes camadas do solo, em diferentes camadas de rochas, eles nos possibilitam que a gente possa reconstruir o passado natural desses organismos quando eles ainda não eram vivos. Um outro ponto que a análise dos fósseis nos possibilita é datar a idade das rochas. E isso vai nos auxiliar na construção, na identificação do período geológico, do período em que aquelas rochas elas foram formadas. Porque se uma rocha ela tem o mesmo tipo de fóssil, a gente subentende que aquelas rochas elas se formaram no mesmo momento, na mesma época, certo? Na mesma época, no mesmo período. Então, a gente consegue aí chegar à idade das rochas devido a esse tipo de fóssil que está presente nessas rochas. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, é a representação esquemática de diferentes camadas de uma rocha sedimentar. Percebo que em cada uma dessas camadas existe um tipo específico de fóssil, que pode determinar a idade geológica dessa rocha. Então, devido ao tipo de fóssil presente em cada camada, eu consigo aí determinar a idade da rocha através desses fósseis. Por isso que o estudo desses fósseis vai ser tão importante para a gente poder entender mais aí sobre as rochas, sobre o nosso planeta. Bem, sexto ano, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido mais ainda sobre a importância das rochas, sobre o processo de formação dos fósseis, sobre a importância desses fósseis para que a gente possa entender aí mais sobre o passado do nosso planeta e dos seres vivos. Bom, a partir de hoje, nós professores, vamos começar a atender vocês, a receber as dúvidas de vocês pelo WhatsApp, certo? Então, no horário da aula, que é de 1h até 1h50, eu vou estar online no WhatsApp para receber as dúvidas que vocês tiverem com relação à aula do dia, certo? Então, vocês podem me perguntar, até dúvidas de aulas passadas podem me mandar no horário da aula, que eu vou estar respondendo vocês para que a gente possa ter esse contato e esse retorno do que vocês estão com dúvidas, do que vocês estão aprendendo, do que não está sendo compreendido. Então, isso é muito importante. Eu vou ter esse retorno aí, essa comunicação com vocês, certo? Então, podem me procurar no horário da aula para tirar todas as suas dúvidas. Dito isso, para revisar todo esse conteúdo da unidade 2 do livro de ciências, vocês vão responder as questões que estão da página 60 até a página 66 do livro de ciências de vocês. Vocês vão ver que essas questões estão tratando de assuntos que vêm desde a nossa aula de camadas da Terra até agora, quando a gente terminou aí com fósseis. Vocês vão ver que todo esse conteúdo está aí nessas questões. Então, caso precise, vocês revisem as aulas anteriores, onde eu falo desses assuntos, e também leiam o livro didático de ciências de vocês, que tem muita informação aí que vocês vão precisar ter para poder responder essas perguntas. Na aula de amanhã, eu vou fazer uma aula comentada, ou seja, eu vou fazer a correção desses exercícios que eu estou passando para vocês hoje, certo? Então, respondam os exercícios para que amanhã a gente possa comentar todas essas questões e discutir sobre os assuntos que estão sendo cobrados em cada uma delas. Assim, nós terminamos a aula de hoje. Tchau, pequenos cientistas!